Você já ouviu falar de síndrome metabólica? Uma síndrome que acomete milhões de pessoas no mundo. A síndrome metabólica, ela é uma conjunção de fatores que acabam culminando em outras doenças. Como assim, professor? Eu vou te explicar. Meu nome é Luiz Polito, eu sou mestre e doutor nas áreas de Fisiologia do Exercício e Treinamento Físico e estou aqui para te explicar de uma vez por todas o que é síndrome metabólica. Vamos pensar o seguinte, imagine que a síndrome metabólica ela é uma síndrome, né, caracterizada pela presença de algumas condições. Dentre essas condições, a primeira delas é a obesidade, né, ou o excesso de peso corporal. A obesidade, a gente sabe que é um fator de risco muito grande para o desenvolvimento de uma outra condição clínica, uma outra enfermidade chamada de hipertensão arterial. Só que a hipertensão arterial a gente vai chamar de hipertensão arterial sistêmica. Por que sistêmica? Porque a gente está falando que a pressão nas artérias é elevada, hipertensão arterial em todo o corpo, e portanto hipertensão arterial sistêmica. A obesidade ou excesso de peso normalmente está associada também à ausência da atividade física e a presença de uma alimentação inadequada. Essa alimentação inadequada pode ser proveniente de um consumo excessivo de gorduras, açúcares e assim por diante. Beleza? O excesso de peso e a obesidade pode culminar na hipertensão arterial. A hipertensão arterial sistêmica também acaba apresentando aí, a obesidade, também acaba apresentando uma condição favorável ao surgimento da dislipidemias. O que seriam as dislipidemias? Seriam as alterações que você tem nos seus perfis lipídicos. E quando a gente fala de perfis lipídicos, a gente está falando, deixa eu escrever aqui, principalmente do seu HDL, que é considerado popularmente, ou conhecido popularmente como colesterol bom, mas procura não usar muito essa nomenclatura, tá? Porque colesterol bom e ruim não é uma nomenclatura muito adequada para nós que somos profissionais de elite, profissionais de alta performance dentro da educação física. Por quê? Porque o próprio colesterol LDL, ele é necessário, que é conhecido como colesterol ruim, então esse seria o bom, esse seria o ruim. O próprio LDL apresenta a sua importância fisiológica na participação e na contribuição da manutenção, né, dos níveis adequados de hormônios esteroidais, por exemplo. Então é complicado a gente chamar de colesterol ruim, sempre HDL e LDL. Quais seriam, né, as dislipidemias mais tradicionais? Um HDL baixo e um LDL alto. Normalmente isso acaba vindo associado uma com a outra. O LDL está mais alto do que deveria e, portanto, pode culminar em algum tipo de doença cardiovascular. Por exemplo, o HDL, que acaba exercendo um efeito cardioprotetor, está mais baixo. A atividade física tem um efeito muito bom sobre o HDL, mas um efeito quase que inexistente, se não inexistente, sobre o LDL, que muitas vezes é tratado com reeducação alimentar e, obviamente, em alguns casos, desde que com a devida orientação médica, por fármacos e medicamentos específicos para o tratamento dessa enfermidade. E além disso, né, a obesidade, o excesso de peso, a falta de atividade física também está associada a uma alimentação, também está associada com a hiperglicemia, que pode ser gerada pela resistência à insulina, que é uma condição que você já deve ter ouvido falar ou no seu contexto familiar, ou entre os seus amigos, ou na faculdade, ou na pós-graduação, chamada de pré-diabetes. Pré-diabetes é aquele indivíduo que não é diabético ainda, beleza? Ainda não tem a diabetes ou diabetes, ambas as formas de você falar estão corretas, mas que também já apresentam ali valores que não são valores adequados nos níveis de glicemia, de hemoglobina glicada e até mesmo no teste de tolerância oral à glicose, que em outro momento a gente vai acabar discutindo. O que é a síndrome metabólica? É quando você tem essas condições presentes no indivíduo. Então, essas condições
elas estão combinadas e presentes na vida de um indivíduo e pode gerar consequências drásticas. Ou seja, se você trabalha com um indivíduo que apresenta ou apresenta indícios de síndrome metabólica, deixe bem claro para isso que são fatores de risco para o desenvolvimento, por exemplo, do acidente vascular encefálico. O que seria resumidamente o acidente vascular encefálico? Falta, alguma obstrução que ocorre em algum vaso sanguíneo lá do sistema nervoso central, do encéfalo, seja do cérebro ou seja das estruturas adjacentes, como por exemplo cerebelo, tronco cerebral e assim por diante, pode ser que alguns desses vasos ou alguns desses vasos sofram algum tipo de entupimento pelo acúmulo de gordura. E, consequentemente, isso pode prejudicar o fluxo adequado de sangue para aquela região, o fornecimento de nutrientes e oxigênio, e isso pode induzir algum tipo de acidente vascular encefálico, que muitas vezes também as pessoas chamam de acidente vascular cerebral, beleza? Mas o nome tecnicamente mais adequado acaba sendo acidente vascular encefálico. Pô, professor, eu falo acidente vascular cerebral, estou errado? Em tese, não, tá? Mas procure falar acidente vascular encefálico. Segunda doença que está muito associada à síndrome metabólica, a doença arterial coronariana. Pense no mesmo efeito que eu acabei de te reproduzir, de te falar lá no sistema nervoso central, lá no encéfalo, pense nesse efeito lá numa artéria chamada de artéria coronariana, que é uma artéria localizada no músculo cardíaco e ela é responsável pela nutrição do músculo cardíaco. Essa artéria, quando o organismo apresenta aí concentrações muito elevadas de gordura que são associadas a má alimentação, falta de atividade física, péssimos hábitos de sono e de qualidade de vida, pode aumentar o acúmulo de gordura nessas artérias. Se aumenta o acúmulo de gordura nessas artérias, essas artérias podem entupir, e entupindo, você não tem o fornecimento de oxigênio e nutrientes para manter a atividade cardíaca. Lembrando que as artérias coronárias são responsáveis por manter o coração funcionando a partir do fornecimento de nutrientes e também do fornecimento de oxigênio. Beleza? Até aqui tá tranquilo? Eu espero que sim. Se você se perdeu em alguma parte desse vídeo, pausa, volta, assiste de novo. Beleza? Você pode até deixar a sua pergunta aqui na descrição do vídeo que eu vou tentar responder o quanto antes. Maravilha, mas ainda não acabou. A síndrome metabólica também pode favorecer o surgimento do diabetes mellitus tipo 2. Ou seja, a síndrome metabólica pode contribuir para que aquele indivíduo que era apenas pré-diabético ou resistente à ação da insulina, agora ele efetivamente se torne um indivíduo diabético do tipo 2. E aí, se tornando um indivíduo diabético do tipo 2, lembrando que a nomenclatura adequada hoje, a forma correta de se escrever diabetes hoje, tipo 1 ou tipo 2, é com... A gente não se escreve, antigamente a gente se escrevia com algarismo romano, assim, hoje não, hoje se escreve com o próprio número como está aqui, tá bom? E se o indivíduo se torna diabético do tipo 2, ele vai ter que entrar, às vezes com uso de medicamento, ou vai ter que ter um controle muito maior com o consumo de açúcar e com a prática de atividade física. Professor, tem algumas formas que eu posso fazer para amenizar, para melhorar aí o quadro clínico instaurado pela síndrome metabólica? Tem. Uma delas é a perda de peso. Você tem ganhos significativos na sua saúde, ganhos que apresentam relevância clínica quando você perde cerca de 5 a 10% de peso. Eu estou falando que para um indivíduo que tem 100 quilos, perder de 5 a 10 quilos acaba tendo uma importância clínica significante. Outra coisa, obviamente, que é mudar a alimentação, a reeducação alimentar e, consequentemente, fazer com que o indivíduo tenha uma alimentação mais balanceada, com um consumo muito melhor controlado de açúcares, gorduras e também do sódio, que tem uma relação íntima com a hipertensão arterial. E por último, obviamente, que é a prática da atividade física, ou seja, iniciar um programa regular de exercícios físicos, tanto voltado para a força muscular, como também voltado para a questão do treinamento aeróbico. Beleza? Então essas são algumas condições que podem ser favorecidas a partir algumas condições que são importantes para ter
né, um quadro mais amenizado ali da síndrome metabólica e, de certa forma, contribuir de forma a impedir que alcance essas outras patologias. Beleza? Se você curtiu esse assunto e está afim de um curso 100% prático sobre diabetes, né, o manual prático de exercícios, o manual prático de exercício físico para portadores de diabetes, clica no link que está aqui na descrição desse vídeo e aí você vai, clica no link que está na descrição desse vídeo e aí você vai ter acesso à página do curso, onde você vai ficar sabendo as formas que você tem de ingresso desse curso, beleza? Muito bem, não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar as notificações e deixe o seu comentário. Se você tem alguma proposta, né, de vídeo que você queira que alguma dúvida que você queira que a gente grave um vídeo aí pra você, deixa a sua proposta aqui e acompanhe o nosso canal. Muito provavelmente a gente vai fazer esse vídeo especialmente para você. Além disso, óbvio, vai lá no Instagram, @profpolito, que eu escrevi em algum lugar, aqui. Vai lá no Instagram, @profpolito, curte lá a página, porque diariamente a gente produz bastante conteúdo 100% gratuito para você. Instagram, YouTube e até o link do Telegram que você consegue pegar lá no link da bio do Instagram, que a gente disponibiliza alguns slides, alguns artigos e vários outros conteúdos que são extremamente relevantes para a sua atuação profissional. Beleza? Aqui eu quero profissionais de alta performance. Então, se você é um profissional de alta performance na educação física, eu quero do meu lado. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima oportunidade.